Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, somos gratos ao Senhor nesta noite por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Ainda em pé, por reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, aonde diz assim a palavra de Deus: a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, porque segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, eu estive meditando a respeito do grande e imensurado amor de Deus, a qual o apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 19, ele descreve que o amor de Deus, ele é um amor que excede todo o entendimento humano, ou seja, é incompreensível a razão humana entender ou até mesmo compreender o amor de Deus pela humanidade. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é a base de toda a ação evangelística. Por trás de todo esse trabalho de missões, por trás de todo este movimento evangelístico, está o amor de Deus envolvido em todos os sentidos, em todos os aspectos de nossa vida, do nosso trabalho missionário. Tem como base o amor de Deus. E quando nós falamos de base, é o amor de Deus o fundamento, o apoio, é o amor de Deus o repouso, a coluna, o pilar, é o amor de Deus o ingrediente, a substância principal de toda esta movimentação evangelística. O amor de Deus é a base de tudo o que nós fazemos. Onde nessa noite se faz necessário que eu e você venhamos a observar toda a magnitude desse amor de Deus, o amor que não faz acepção de pessoas, o amor que não faz acepção de pecado, de pecadores, mas o amor que aceita a todos de uma só maneira, aceita a todos como igual. Nós podemos ver este amor de Jesus expresso em Lucas, no capítulo de número 15, na parábola da ovelha perdida, na parábola da moeda perdida e na parábola do filho pródigo. Nós aprendemos com isto que não importa o tempo que demore para nós atingirmos os nossos propósitos, mas o importante é nós semearmos a palavra de Deus e aguardando assim que haja frutificação no coração das pessoas evangelizadas. A parábola seguinte do filho pródigo, nós encontramos o ápice da narração de Cristo sobre as razões que o levavam a entrar na casa de pecadores e a comer junto com eles. Essa história tem a narrativa que conta a história de um pai que tinha 2 filhos. O mais moço resolve sair de casa e, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante,
e muito tempo depois o seu dinheiro acaba e ele começa a passar necessidades. Resolve então retornar à casa de seu pai e, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Correu a seu encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Nós aprendemos, meus irmãos, nesta parábola, que são um dos exemplos mais lindos e edificantes em toda a Bíblia, está nesta última parábola, na atitude, no ato desse pai, de correr ao encontro do seu filho, mesmo ele estando errado, ter pecado contra ele o recebe de braço aberto, de uma maneira toda especial. E o filho, ao perceber que o pai havia o perdoado, ele ainda tentou pedir perdão. Ele falou: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai pega e diz a seus servos: trazei a melhor roupa a vestir, põe-lhe um anel em seu dedo e sandália em teus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Com isso, meus irmãos, nós podemos entender e concluir que Deus, Ele ama e perdoa todo tipo de pecado. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. A partir do momento que uma vida se rende a seus pés, os seus pecados são perdoados. Deus, Ele perdoa, Ele escreve o nome desta vida no livro da vida escrito. E a festa no céu quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Missão, ela significa função ou poder que se confere a alguém para se fazer algo. Dever, obrigação. Essa, meus irmãos, é a nossa função. O poder já nos foi dado. Aleluia. É o nosso dever, é nossa obrigação. Essa é a nossa missão na face desta terra. E por trás de todo esse trabalho evangelístico, por trás de tudo o que nós vemos relacionado à missão, está a mão do Senhor, está o amor de Deus que Paulo descreve aqui em Efésios, o amor que excede todo o entendimento humano, ou seja, a razão humana não consegue compreender a forma em que Deus amou o mundo. Meus irmãos, se nós quisermos que Deus continue salvando, que Deus salve, nós precisamos ter o amor que excede todo o entendimento. Nós precisamos ser cheios do amor que Paulo descreve, o amor que excede todo o entendimento. Nós precisamos desse amor. Igreja, para crescer, igreja para continuar crescendo, precisa do amor que excede todo o entendimento. É uma responsabilidade tamanha, mas eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, nessas poucas palavras, falou em teu coração. Nessas poucas palavras o Senhor falou com você, que nós precisamos deste amor que excede todo o entendimento. Nós necessitamos desse amor para continuarmos marchando e fazendo a vontade do nosso Deus.